Começa agora mais um Saúde e Vida, e o programa de hoje ele é dedicado a um tema que é bastante interessante e que muitas pessoas precisam conhecer. O programa de hoje vai falar sobre emagrecimento saudável. E para falar sobre esse tema bastante interessante, a gente vai receber hoje Eliaci Carvalho, que é nutricionista, e o personal Rodrigo Cruz. Então, continue comigo e confira todas as dicas. Quando a gente fala em emagrecimento, a gente liga a nutrição com atividade física. E existem vários mitos relacionados ao emagrecimento saudável. É por isso que hoje eu estou aqui com Eliaci Carvalho, que é nutricionista, e vai falar um pouco para a gente sobre esse processo de emagrecimento saudável. Seja bem-vinda, Eliaci, ao Saúde e Vida. Olá, tudo bem? Muito obrigada por poder estar proporcionando, né? Estar falando sobre alimentação. Acho que é um assunto que sempre está em alta, né? As pessoas sempre têm dúvidas acerca de como se alimentar, principalmente quando se trata de emagrecimento. E esclarecer dúvidas aqui para as pessoas, acho que é o meu objetivo enquanto nutricionista. Muito obrigada. E para começar, eu queria que você explicasse qual é a diferença entre emagrecer e perder peso. Que você poderia explicar para a gente o que é cada um? Então, esse é o grande problema que a gente tem, principalmente no consultório, e que eu sempre acho que é o ponto inicial de toda a consulta, é tentar explicar às pessoas que existe uma diferença entre perder peso e emagrecer. Até para as pessoas se desvincularem um pouco da balança, porque existe aquele apego enorme pela balança. Então, perder peso, a gente pode hoje, de repente, iniciar um plano alimentar não, uma dieta, né? Muito restrita e seu peso mudar na balança, mas a gente sabe que tem inúmeros fatores que podem ocasionar isso, desde uma retenção, constipação. Então, esse peso ele pode variar. Então, a pessoa pode achar que está ganhando ou achar que está perdendo, mas isso não significa muita coisa. Por isso, a gente frisa sempre na composição corporal. O emagrecer é realmente você perder gordura. E o ideal no processo de emagrecimento é que você consiga perder gordura e manter sua massa magra, né, que é o mais importante. Por isso a importância da gente fazer o acompanhamento nutricional, dos pacientes fazerem o acompanhamento nutricional para ver realmente, quantificar aquele emagrecimento. Isso é porque muitas vezes as pessoas focam no peso, sobe lá na balança e não vê esse peso mudando, não percebem a sua mudança corporal, aquelas roupas se alargando. E para aqueles que não conseguem fazer a consulta, digamos que quinzenal ou mensal, o ideal é você se olhar no espelho. Então, as medidas, a roupa que você veste, se você percebe que está mais folgada, se você percebe que teve uma mudança no seu corpo, isso quer dizer muito mais do que você subir na balança. E quando a gente fala de emagrecimento, principalmente relacionado à nutrição, a gente conhece vários mitos, como, por exemplo, água morna com limão em jejum, água de berinjela, ficar com fome, deixar de comer pão. Então, você poderia estar falando para a gente, explicando até onde isso vai estar atrapalhando ou não esse processo de emagrecimento? Então, um dos pontos do emagrecimento é o imediatismo. E esse imediatismo faz com que as pessoas busquem soluções rápidas para que esse emagrecimento ocorra. Então, batendo de novo na tecla, emagrecimento é um processo. Meus pacientes, eu acho que já estão cansados de ouvir, que eu sempre falo, é um processo, é um processo. Nada do que você busque um atalho vai fazer com que você tenha um emagrecimento a longo prazo. Você pode emagrecer num curto período de tempo, mas aquele emagrecimento ele não vai ser por muito tempo. Você pode até ter o risco de ganhar além do que você perdeu. E aí vai entrando a questão das dietas da moda, não é isso? Uhum. Dietas da moda, chás emagrecedores, cinta modeladora. Então, é uma infinidade de produtos que a indústria vende, porque sabe que tem demanda, as pessoas realmente procuram. E isso ocasiona que as pessoas acabam utilizando desses meios, não tem resultado, porque a gente sabe que a alimentação e o exercício é o ponto principal, e aí se frustram. E aí buscam, se apegam a um chá que tem 1000 ervas, várias ervas, e que muitas vezes não vai ser tão saudável, não vai ter não. Algumas vezes eles podem implicar em complicações na saúde, porque a gente sabe que o chá ele é benéfico sim, pode auxiliar,
mas tendo um excesso e da forma que for utilizado, ele pode causar algum malefício para a saúde, assim como todos os outros produtos que são vendidos. E ainda tem aquela questão que hoje a gente tem várias redes sociais, vários influenciadores que acabam seguindo um determinado protocolo e influenciando aqueles seus seguidores a estar seguindo esse protocolo, mas não se lembram que cada organismo é um organismo diferente. Além disso, a rede social é algo que a gente só vê aquilo que está sendo exposto. A gente não sabe o que é que está por trás. Então, sempre que possível ter esse cuidado. A gente sabe que os influenciadores, enfim, quem está fazendo aquela propaganda está sendo pago para falar daquele produto. Mas não necessariamente aquele produto, ele vai estar fazendo aquele benefício para aquela pessoa, ela realmente vai estar ingerindo, consumindo, e que seja apenas o ponto principal para aquela pessoa ter aquele corpo que a gente vê nas redes sociais. A gente sabe que tem Photoshop, que muitos deles têm acompanhamento nutricional, esteticista, personal, alimentação, suplementação. Então, eles ganham muitas coisas que contribuem realmente, porque ali é o estilo de vida deles. Então, é o trabalho deles. Mas uma pessoa normal que trabalha de 7 da manhã até 5, 6 da tarde, muitas vezes não tem esse tempo, todo esse cuidado, o custo financeiro também, para ter esse corpo idealizado que as pessoas tanto veem. Então, não é fácil. Se eu disser a você que o processo de emagrecimento ou hipertrofia, enfim, que é fácil, não é, eu vou estar mentindo. Mas a gente precisa entender que precisa passar por um processo para chegar ao seu objetivo. Então, precisa ter consciência de que nada é fácil. Precisa do acompanhamento realmente de profissionais. E ainda tem a questão que esses influenciadores acabam fazendo algum procedimento estético, cirurgia e ligam a alimentação. Somente a alimentação, né? Acha que somente a alimentação tem aqui, como eu disse, às vezes rede social mascara muito. A gente vê apenas aquilo que mostra, mas tem os procedimentos estéticos, tem os cuidados estéticos semanais que podem contribuir sim para o emagrecimento ou para a estética da pessoa, né? Mas não é só isso. A alimentação e o exercício físico é o ponto-chave para que você consiga alcançar os resultados. E qual seria a dica que você dá? Qual a sua orientação para quem quer emagrecer de maneira saudável? Então, primeiro de tudo, a pessoa precisa ter consciência, ter a certeza de que ela quer realmente emagrecer. E aí que a gente conversa no consultório. Você precisa passar por essas etapas até você conseguir chegar ao seu objetivo. E o legal disso é que durante o processo, a pessoa vai conhecendo outros, como eu posso dizer, vai se deparando com outras situações que é importante para esse final do processo. Como assim, Eliassi? A pessoa às vezes não consome água adequadamente, não tem um bom consumo de fruta, às vezes sim, não gosta de nenhum tipo de vegetal e tem aquele preconceito. E durante a consulta, o acompanhamento, a gente consegue inserir, né, para esses pacientes um consumo de vegetais que eles achavam que nunca iriam consumir. Então, são pontos pequenos, passam a se exercitar mais, tiram uma hora do seu dia para fazer um exercício físico, para meditar, seja lá o que for. Então, vão sendo novas descobertas. E isso é que é importante no emagrecimento. Então, você precisa estar ciente de que você realmente quer passar por esse processo e que pode ser que esse processo seja doloroso ou não, é muito individual. Mas o importante é você chegar lá no final e você saber ter consciência de que foi por seu esforço e que você construiu uma qualidade de vida, que é o mais importante. Isso tudo é uma questão de uma criação de hábito. E às vezes essa criação desse hábito leva um tempo, né? A gente é acostumado a agir de uma forma e de uma hora para outra a gente começa a agir de outra. E imagino que seja isso que atrapalhe nesse processo de emagrecimento. Elas querem emagrecer de um dia para o outro. Isso. Assim como tudo na nossa vida, né? Nem tudo não. Eu arrisco a dizer que a maioria das coisas que realmente têm um significado importante, elas são difíceis. Então, a gente tem que ir lá, ir à luta mesmo e ver o resultado acontecer. Mas isso não vai acontecer de um dia para a noite. Um hábito para ser construído, ele dura em torno de 15 a 20 dias, você fazendo repetidamente. Então, às vezes, as pessoas não têm a paciência, começam muito felizes, empolgadas na primeira semana, na segunda semana, na terceira, já quer desistir. E aí vai aquele movimento de consegue uma semana, depois desiste e fica naquele efeito, vai e não vai. E se frustra com mais facilidade, né? Então, tenham persistência.
Eu acho que é muito importante falar da persistência, que ela é muito importante, não só no emagrecimento, assim como na nossa vida. Eu acho que tudo a gente precisa persistir para alcançar um resultado. Isso mesmo. E eu queria agradecer a sua participação, Eliaci, sua contribuição, que foi de grande valia sobre esse processo que é o emagrecer, principalmente emagrecer de maneira saudável. Então, passa suas redes sociais para a gente. Pronto. Eu atendo aqui em Aracaju, né? Mas a gente está fazendo tanto consulta online como consulta presencial, então depende muito de como o paciente vai querer nesse momento que a gente está passando, né? Meu Instagram é @eliaci_carvalho_nutri, Liaci é diferente, Eliaci Carvalho Nutri, e lá eu também procuro trazer informações para as pessoas que tanto são meus pacientes como aqueles que não são, para conhecer um pouco mais do meu trabalho e ter essa informação. O objetivo do nutricionista é realmente levar informação verdadeira sobre a alimentação, para que as pessoas tenham qualidade de vida. Isso, só repetindo o Instagram, @Eliaci. @Eliaci Carvalho Nutri. Isso. Mais uma vez, muito obrigada, Eliaci, pela sua contribuição. E você, fique aí que eu vou para o intervalo rapidinho e volto já já. Ei, tá preparado para uma grande surpresa? Ei, você! Quer internet rápida com preços especiais? Então toma! Minas Telecom! Atendendo com planos da fibra por um valor que cabe no seu bolso. Velocidade dobrada para todos os planos. Contrato sem fidelidade e planos totalmente na fibra ótica. Cliente fiel ganha brinde todo mês. Isso é Minas Telecom. O melhor e mais completo provedor de internet da região. Minas Telecom, a conexão certa para você. Gráfica Daniel Designer, impressão de alta qualidade, panfletos, cartões de visita, cartazes e muito mais. Criação de arte para as redes sociais, marketing político e comercial. Atendemos pelo WhatsApp, Instagram e Facebook ou ligue 799-9956-4135. Se preferir, faça-nos uma visita. Rua Acrísio Garcês, 154, próximo à Filarmônica, Lagarto, Sergipe. Geralmente, quando a gente fala em emagrecimento, logo vem à cabeça clara a questão da alimentação. Mas o processo de emagrecimento não é somente a alimentação, tem toda uma questão envolvida e a atividade física é um fator tão importante quanto você mudar os seus hábitos alimentares. E é por isso que hoje eu trago Rodrigo, que é educador físico, e ele vai estar falando sobre isso, sobre o papel da educação física, né? Sobre como os exercícios vão estar te auxiliando nesse processo. Seja bem-vindo, Rodrigo. E eu já começo assim te perguntando, quando a gente vai, principalmente a mulher, né? A mulher que está querendo lá perder peso, que está querendo emagrecer, vai para a academia e para perder, por exemplo, só a gordurinha da barriga ou só aquela flacidez que está no braço. Explica para a gente como é que funciona toda essa questão de perder peso e a atividade física. Então, Laisa, primeiramente, bom dia. Muito obrigado pelo convite, estar aqui, trazer um pouco da contribuição que é esse emagrecimento, né? Que as pessoas entendem muitas das vezes como algo que eu vou chegar lá na academia, vou treinar, vou aumentar cada vez mais a musculatura de pernas, bumbum, braços, e ela só quer diminuir a gordura localizada do abdômen. Mas sabemos que não existe um emagrecimento localizado. Isso é um mito que foi criado na cabeça das pessoas. Por quê? Porque quando você treina, o seu corpo ele vai consumir a energia de forma completa. E o que é que acontece? As pessoas chegam na academia, começam a treinar e elas começam a perceber que as pernas estão diminuindo, o braço está diminuindo e o abdômen ainda continua ali com aquele volume um pouco avantajado. Por quê? Porque
ela demorou anos e anos para ganhar aquele volume de gordura abdominal. Então, se ela começa um processo de emagrecimento, ela começa a diminuir primeiro onde tem menos gordura. Onde é que tem menos gordura? Nos braços, nas pernas. O pescoço geralmente começa a afinar, o rosto começa a ganhar um formato diferente e logo em seguida o abdômen ele começa a diminuir mais nessa região superior. A região inferior, geralmente, onde acumula mais o percentual de gordura maior, onde as pessoas chamam da famosa pochete. E é o que mais incomoda, principalmente nas mulheres, né? Isso. Essa pochetezinha, ela vai demorar um pouco mais, porque tem uma quantidade de gordura maior nessa região. Então, a pessoa que vai para um processo de emagrecimento, ela tem que entender que emagrecer é por completo. E aí eu já ligo a questão do abdominal. Geralmente as pessoas chegam na academia, começam a treinar, fazer agachamento, fazer supino, fazer flexão, passada, e aí elas começam a dizer, professor, mas não vai colocar um abdominalzinho para mim, para eu perder essa barriguinha? E aí eu explico para ela, eu digo da seguinte maneira, essa barriguinha aí você só vai perder quando você começar a melhorar mais sua alimentação. Por quê? Porque ela melhorando a alimentação dela, ligada à atividade física que ela está fazendo, independente se é abdominal, se é agachamento, se é passada, se é supino, independente do exercício que ela vai estar fazendo, o percentual de gordura vai começar a diminuir. Mas muitas das vezes elas vão para a academia, passam 2, 3 horas na academia treinando, mas chegam em casa comem parecendo um desesperado. E aí ela passa 3, 4 meses e ela começa a o quê? Olhar e dizer, não mudei nada. Realmente, ela não vai mudar. Porque o corpo dela só vai mudar quando ela tiver uma atitude de mudar primeiramente os seus hábitos alimentares. Ainda tem a questão de que as pessoas esperam milagres, né? Isso. Entrei na academia hoje, próximo mês eu quero estar no corpo da Graciane. Isso. Né? Isso. Geralmente as mulheres, elas começam, né, se comparar umas com as outras. Ela chega na academia hoje, olha para aquela que já está com o corpo mais definido, com muita massa muscular, e ela começa a querer ser igual àquela que ela está observando. Mas ela tem que entender que muitas das vezes aquela pessoa tem uma genética diferente da dela. Ou já está há muito mais tempo o fator genético hábitos. Influencia bastante. Ela muitas das vezes já está há 10, 12 anos praticando musculação. E aí ela chegou ali e em 3, 4 meses ela já quer estar no corpo daquela mulher. E ela tem que entender que é um processo. As pessoas têm que entender, Laísa, que é um processo de mudança de hábito. E mudança de hábito requer sacrifício. Isso. Você tem que acordar todos os dias e decidir o saudável. Hoje eu quero saudável. Mas por que eu quero saudável, Rodrigo? Porque eu decidi mudar o meu corpo. Eu decidi ter mais saúde, ter mais qualidade de vida. E é cada decisão que você vai tomando no dia a dia que vai fazer a diferença lá no final do mês, no final daquele ano, do seu foco, do seu processo de emagrecimento. Sem contar que a gente criar um hábito, independente se seja de ser um hábito alimentar, de ser um hábito de praticar atividade física, em qualquer situação, a gente criar um hábito, a gente leva tempo, não é de um dia para o outro, não é isso? Com certeza. O hábito ele é algo que é muito difícil de ser gerado no indivíduo. O indivíduo ele acorda pela manhã, e ele tem que entender que aquele primeiro passo que ele vai dar vai influenciar no dia inteiro dele. Muitas das vezes as pessoas têm a mania de colocar o celular para despertar e dizer, eu vou deixar mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. E esses 5 minutinhos vai fazer dela um dia preguiçoso para ela. E muitas das vezes as pessoas acordam pela manhã, teriam ali 40, 50, até mesmo 1 hora para se exercitar, mas ela prefere ficar na cama, demorando mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos, e quando é no final da tarde, ela vai reclamar que não tem tempo. Mas eu tô assim, eu engordei porque eu tô sem tempo, eu tô trabalhando muito, eu tô correndo muito, é esse mundo capitalista, não. Você engordou porque você não criou estratégias. Quando você cria estratégias e forma isso, hábitos na sua vida, tudo se torna mais fácil. O seu corpo começa a absorver como algo normal da sua vida. Então, aí é só esperar o resultado e ele vem com um feedback positivo.
Falando sobre os tipos de exercícios que a gente faz para emagrecer. As pessoas, elas têm uma mentalidade, têm uma ideia que só vai emagrecer se fizer exercício aeróbico. É realmente isso ou não? Isso é mais um mito sobre emagrecimento? Na verdade, Laísa, existe uma relação da musculação com o exercício aeróbico que eu gosto de trabalhar bastante. Eu já encontrei e tenho treinado pessoas desmotivadas, desacreditadas, que vieram me procurar porque esse percentual de gordura, essa pessoa que já estava numa obesidade grau 1, com problemas de hérnia de disco, ela chega para mim e diz: Rodrigo, o médico mandou procurar fazer uma atividade física, mas eu só queria fazer esteira, porque eu fiquei sabendo que é só esteira que emagrece. E aí, nesse momento, eu entro em risos, eu olho para a cara dessa pessoa e digo: coitado, inocente, não sabe o que está falando, porque a musculação hoje ela tem um efeito fantástico no processo de emagrecimento. Por quê? Muitas pessoas até emagrecem fazendo corrida, fazendo caminhada, andando de bicicleta, mas o que é que acontece? As pessoas elas tendem a se sabotar. Ela planeja algo para curto tempo e ela tem que entender que a musculação ela prepara você para uma jornada maior dentro do processo de emagrecimento, porque você começa a treinar hoje, o seu corpo está de uma forma, quando você é avaliado daqui a 2, 3 meses, você está com muito mais massa muscular e menos gordura no corpo. E o que é que isso contribui, Rodrigo, no processo de emagrecimento? Contribui que o seu metabolismo ele começa a ficar mais rápido. Você tendo mais músculo no corpo, você tem que consumir mais calorias. E aquele metabolismo que estava lento, que estava tendencioso a pessoa ficar cada vez mais gorda, começa a ficar mais voltado para ela ficar preparada para receber esse emagrecimento. Ela passa por esse processo na sala de musculação. Com quais exercícios, Rodrigo? Principalmente os multiarticulares. Quais são eles? Agachamentos, passadas, leg press, exercícios de membros superiores como supinos, remadas, flexões de braços. Esses exercícios eles vão atingir um grupamento muscular maior. Por eles atingir um grupamento muscular maior, eles são mais indicados para o emagrecimento. Porque quanto mais o indivíduo for aumentar a sua massa muscular, mais esse metabolismo vai ficar mais rápido, ele vai precisar gastar mais calorias, que é o que realmente emagrece. A gente sabe que o que emagrece é você, no final do dia, o seu corpo fazer uma análise. E aí? Rodrigo consumiu mais ou Rodrigo gastou mais calorias? Se ele consumiu mais, ele vai continuar engordando. Não adianta ele ficar lá 2 horas na academia se ele comeu o extremo, abusou do que ele não deveria abusar, e quando chegar no final do dia o corpo, ao invés de emagrecer, ele vai continuar reservando gordura. Mas se ele tem um metabolismo rápido, se ele está fazendo musculação, aumentando a massa magra dele, ele vai conseguir manter o equilíbrio. E não vai acontecer o que acontece muito aí, o famoso efeito sanfona. Ah, eu emagreci 10 quilos, mas já engordei 15. Por quê? Porque as pessoas focam em 3 meses. Ah, eu tenho que emagrecer. Ela não entende que isso é um hábito para a vida inteira. A vida toda. Ela tem um fator genético de ser gorda. Ele tem um fator genético de ser gordo. Então ele tem que entender que ele tem que mudar os hábitos e isso vai virar uma rotina para ele. Isso vai virar um hábito para a vida inteira. As pessoas entendem dieta como algo que vai solucionar o meu problema. Eu vou no nutricionista, vou contratar um personal trainer, ele vai me emagrecer e eu vou ficar no corpo saradão a vida inteira. Não, não é isso. As pessoas têm que entender que eu procurei os profissionais porque eu não consigo sozinho, mas eu tenho que entender que não são eles que irão me emagrecer. Eu preciso entender que eu quero emagrecer. Primeiro eu quero. Quando eu quero, eu consigo. Ah, eu chego lá, eu quero ser emagrecido. Estou aqui com o corpo, você vai fazer o exercício, eu vou comer e vou ficar magro. É por isso que, como nutricionista, né, às vezes a gente precisa estar encaminhando o paciente para um psicólogo. Isso porque não é somente
quando a gente fala em emagrecimento, a gente só lembra educação física e alimentação, só que muitas vezes, principalmente quando já é um caso de obesidade, né? Quando a pessoa já está Isso. bastante obesa, a gente precisa da ajuda de outros profissionais. O ato de você emagrecer, o processo de emagrecimento é um processo bastante complexo e muitas vezes as pessoas não entendem isso, não têm isso em mente da complexidade que Isso. está envolvida por trás de tudo isso. É verdade, é um ciclo, né? Que ela muitas das vezes vem carregando desde criança, porque Freud ele vai falar sobre a questão do subconsciente. A criança ela forma o subconsciente ainda quando ela está ali nos primeiros anos de vida. E muitas das vezes o pai começa a trazer para ela, oferecer para ela os alimentos só industrializados, só aqueles alimentos que são mais rápidos e práticos para eles, né? Porque eles estão na correria do dia a dia. A criança começa a ser formada ali e ela se torna um adulto obeso, muitas das vezes a culpa não foi dela. Foi, por muitas das vezes, o fator genético contribuiu, mas foram as coisas que os pais ofereceram nas horas erradas que contribuíram para ela se tornar aquele adulto obeso que vai sofrer com transtornos alimentares, compulsões, que vão precisar de ajuda de vários profissionais e um trabalho interdisciplinar nessa hora é essencial. É como você falou, tudo é questão de hábito e não é um hábito de agora. Claro que nada impede que a gente mude. Pelo contrário, a gente até incentiva que aconteça essa mudança, mas como você mesmo falou, se esse hábito acontece lá do processo de introdução alimentar, vai ser bem mais fácil para a criança. Ela vai crescer quando crescer, vai ser um adulto bem mais saudável, provavelmente com menos doenças, né? E com a probabilidade de ter obesidade, de ficar acima do peso bem menor. Não, com certeza. Eu até nos últimos dias eu levei o meu filho, né, para acompanhamento nutricional com a nutricionista dele. E aí ela falou a importância de não colocar os engrossantes para o bebê nos primeiros anos de vida, porque ela disse que provavelmente colocando os engrossantes nos primeiros anos de vida, ele vai se tornar um adulto obeso ou tendencioso a querer ter compulsão alimentar, porque o pâncreas dele já está sendo preparado, destruído desde bebê ainda, e ele vai ficar com essa insuficiência e precisando de açúcares cada vez mais, e é tendencioso que ele não queira os outros alimentos e queira só aqueles industrializados, que realmente tem açúcar, né? Então, queria agradecer, Rodrigo, pela participação. Foi bastante esclarecedor, acho que mudou aí o pensamento de algumas pessoas com relação a alguns mitos relacionados ao emagrecimento. E fala para a gente como é que faz para conhecer melhor o seu trabalho, fala o seu Instagram. Certo. Então, quem quiser me conhecer melhor, entra lá nas minhas redes sociais. O meu Instagram é Rodrigo Cruz, _personal. Tenho feito um trabalho bastante voltado para a questão do emagrecimento, que eu sou apaixonado por emagrecer pessoas, Laís. Eu tenho encontrado pessoas desmotivadas, fala, Rodrigo, a minha genética é essa, eu vou ser gordo. Eu digo, não, sua genética não é essa. Você vai tomar decisões certas e os resultados virão. E tem pessoas aí fantásticas, emagrecimento, 25 quilos, 23, 18, 19, pessoas que me ligam, Rodrigo, muito obrigado por ter acreditado em mim. Naquele dia que eu te procurei, eu já estava com gordura grau 3 no fígado, já estava com hérnia de disco, desacreditado, com 123 quilos, nem minha própria família, eu acho que nem eu mesmo acreditava mais, e eu estou saindo agora da consulta do médico, e ele me falou que não tem mais gordura nenhuma no meu fígado, eu emagreci, minha hérnia de disco não incomodou mais. Então, Rodrigo, eu quero te agradecer. E isso é o que nos satisfaz, isso é que nos motiva a acreditar, né, que estamos no caminho certo, e é isso que devemos continuar fazendo, né? Trazer o bem-estar para a pessoa, porque muitas pessoas ligam, o trabalho só o dinheiro. O dinheiro ele não é tudo. Eu acredito que ainda existem profissionais no mercado de trabalho que estão preocupados com a saúde dos seus clientes. É isso que eu tenho feito aí. E se você quiser dar uma olhada lá no meu trabalho, eu tenho um trabalho agora com um grupo de emagrecimento Medida Certa, onde eu treino pessoas, são um grupo de pessoas, 18, 20 pessoas treinando
ao mesmo tempo, e as pessoas falam, é impossível emagrecer em um grupo, é possível. Eu tenho pessoas que perderam 13, 14, 10, 8, 9 quilos no grupo de emagrecimento e estão super satisfeitos e felizes com esses resultados. É bom que um vai dando incentivo ao outro, né? Quando com certeza. tá mais desanimado, aí vem o outro. Eu acho bastante interessante esse trabalho em grupo. Então, se você quiser conhecer o trabalho de Rodrigo, é só seguir o Instagram, que é Rodrigo Cruz. _personal. Personal. Isso. Então, obrigada, Rodrigo, mais uma vez. A você, Laila. E até a próxima, Até né? a próxima, se Deus quiser. E depois de tanta dica maravilhosa, tanta informação legal, o Saúde e Vida vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal da TV Serigi, de curtir esse vídeo e principalmente de compartilhar com outras pessoas. Um abraço e até o próximo!